Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Elisa Araújo, advogada, e o nosso papo hoje é sobre previdência. A pergunta que a gente vai tentar responder aqui é: o INSS pode negar um benefício com base na falta de recolhimento? Se você é um trabalhador, você requerer um benefício e ele diz: olha, está negado porque não constam recolhimentos na sua base de dados, que vinculem você, né? E aí? Ele pode fazer isso? Tá certo? Vem comigo. Bom, a pergunta mais certa para essa pergunta é: depende. Depende de que tipo de trabalhador, que beneficiário é você. Isso porque todos os benefícios, salvo raríssimas exceções, dependem do número de carência. A carência é um número de recolhimento em meses, né, indispensáveis à concessão do benefício. O que significa dizer que, se não houver recolhimento, não vai haver a concessão do benefício. E aí, vamos lá. Por que essa resposta é depende? Se eu tiver um trabalhador em que está requerendo benefício, mas o dever de recolhimento não é dele, o INSS não vai poder fazer essa negativa. Por quê? Porque imagina o seguinte: a empresa vai te pagar um salário. Quando você é assalariado, você tem um contra-cheque ali, vem para você salário X menos, ou seja, já está descontando o INSS e você vai receber a diferença disso, ok? O que acontece com isso? A empresa, o dinheiro sequer chega para o trabalhador nem tem acesso a essa grana. Então, a empresa já retém e com esse valor que ela deixa de pagar ao trabalhador, esse valor que fica retido, ela precisa recolher, ou seja, repassar ao INSS. Que, por sua vez, o INSS também tem o dever de fiscalizar esse recolhimento, ou seja, verificar periodicamente lá, falar: ô empresa, a gente não recebeu o recolhimento desse mês. Esse dever é do INSS, é ele que tem o dever de fiscalização. Aí pensa o seguinte: a empresa já retém seu dinheiro, fica com o valor lá e não repassa para o INSS. Lá adiante você vai fazer o requerimento de um benefício, o INSS diz assim: a gente nega porque não tem nenhum recolhimento aqui. Mas o que você, trabalhador, tem a ver com isso? A lei diz, inclusive, que você não pode ser prejudicado nesse sentido. Por quê? Porque o dever de recolhimento não é seu. Assim como o dever de fiscalização também não é seu. Quem tem que fazer isso é o INSS. É o INSS junto com a empresa. A empresa tem o dever de recolher, o INSS tem o dever de fiscalizar. Tá. Toda vez que a gente tiver o dever de recolhimento que não seja do beneficiário, a lei traz, né, como presumido o recolhimento, o que significa dizer que presume-se que esse recolhimento foi feito. Depois o INSS que cobre a empresa. Só que isso não acontece na prática, né? É muito comum. A primeira coisa que o INSS faz é: você faz o requerimento, ele olha lá na sua base de dados que está vinculado aos seus dados, né? Seu NIT, que é o número de identificação do trabalhador, ele vai olhar lá e falar: olha, a fulana está requerendo isso, mas ela não tem recolhimento aqui. E ele vai negar. Isso é o que acontece na vida real. Só que você tem direito ao benefício mesmo assim, porque, como eu disse, esse dever não é seu. E toda vez que o dever de recolhimento for daquele que está solicitando, ou seja, aquele tipo de contribuinte que está solicitando, que nós temos uma divisão de tipos de contribuinte, né? O empregado, comum, aquele, como é a grande maioria dos brasileiros, né? O trabalhador empregado, aquele com carteira de trabalho formalizada, né? O empregado com emprego formalizado, carteira de trabalho assinada. Temos o contribuinte individual, que é aquele trabalhador autônomo,
né? Aquele profissional liberal que presta serviços, né? Temos o contribuinte facultativo, que é aquele que, em regra, não tem renda, mas ele quer planejar um futuro e quer, por exemplo, uma dona de casa, ela quer recolher para lá na frente ela ter alguma... descansar, né? Ficar mais velha e ter algum recebimento de aposentadoria. Temos o segurado especial, o trabalhador rural. Então, assim, em cada espécie, a responsabilidade é de um tipo, né? Então, toda vez que a responsabilidade de recolhimento for do beneficiário, que é o caso, por exemplo, do contribuinte individual, até abril de 2003, era o próprio contribuinte individual, que é aquele também conhecido como autônomo, profissional liberal, era ele, o dever era dele de recolher pessoalmente o seu INSS. E a partir de 2003, a lei mudou e toda vez que ele presta serviço a uma empresa, o dever passa a ser da empresa. A empresa tem o dever de recolher. Então, o que implica dizer que quando o dever passa para a empresa, aí já não é mais dele o dever de comprovar o recolhimento. Compreende? Então, toda vez que o dever de comprovar, o dever de recolher não for do beneficiário, do segurado, daquele que está solicitando o benefício, ele não pode ser prejudicado por isso. Porque além de não ser dele o dever, o INSS tem o dever de fiscalizar quem devia ter recolhido. Compreende? Então, isso é muito importante. Então, a resposta mais certa para essa pergunta é: o INSS pode negar porque não tem recolhimento na minha base de dados como trabalhador? Ela depende de que tipo de trabalhador você é, depende de que tipo de recolhimento você faz. Os casos mais comuns, né, são os empregados, trabalhadores avulsos, os empregados vinculados a empresas e o contribuinte individual, é a esmagadora maioria, né? Contribuinte individual, que é esse que eu te falei que até abril de 2003 era dele, ou seja, ele vai fazer um requerimento, lá no futuro vai fazer o requerimento da sua aposentadoria, ele vai, se por acaso não tiver na base de dados do INSS, ele vai ter que comprovar, mostrar, né, demonstrar aqueles carnês com comprovante de pagamento, tudo bonitinho, para então ter a sua aposentadoria recolhida. De 2003 em diante, se ele tiver prestado serviço a empresas, aí sim, ele deixa de ter essa responsabilidade, ele vai precisar apenas comprovar que prestou serviço, né? Então, não jogue esse tipo de documento fora, os documentos relativos às suas relações de emprego, seus carnês de INSS, seus comprovantes de pagamento, não jogue esse tipo de documento fora, porque lá no futuro você pode precisar quando você eventualmente for requerer a sua aposentadoria. Esses documentos são extremamente importantes e não custa nada, bota numa pastinha, né? Coloca sempre, deixa organizado, ou mesmo que você não tenha paciência por hora de organizar, concentra as coisas, esse tipo de documento num lugar, numa pasta, para quando lá na frente, se você precisar, você vai buscar lá e vai conseguir comprovar o que você precisa, para você não ter dor de cabeça. Eu já tive casos de clientes que ele me contava, não, mas eu fiz isso, eu tinha aquilo, aconteceu assim. Por exemplo, carnê. É muito difícil se você perde carnê que você recolheu e não consta na base de dados, é muito difícil você conseguir qualquer tipo de comprovação. Já no caso de empregado é mais fácil, né? Porque às vezes a empresa pode ter fechado, ele pode não ter mais documentos, e aí você vai ter que consultar alguns órgãos. Eu espero que você tenha compreendido. Guarde muito bem seus documentos, que eles fiquem lá, guarda numa pastinha, tenha sempre cuidado com esses documentos, porque eles podem fazer muita diferença no futuro, caso você precise demonstrar alguma situação que esses documentos trazem. E se esse vídeo fez sentido para você,
Curte aí, comenta, compartilha, eu vou adorar interagir com você, ouvir, ler seu comentário, tá bom? A gente fica por aqui, um grande abraço e até a próxima.